Acho que é pensar essa posição dela, a filha dela. É grandinha, 17 anos. Boa noite para todos. Começamos a transmissão do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Jundiaí, uma palestra do Dr. Marquinhos. Então vamos já nos unindo em pensamento, nos unindo em sentimento. Vou chamar a presidente da casa, a Fumiko, para iniciar esse evento. Uma ótima noite para todos e que tenhamos uma palestra que o Dr. Bezerra de Menezes e a equipe dele possa nos inspirar. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E é com alegria que nós estamos aqui nesta noite para homenagear o patrono desta casa, com essa palestra muito bela que será do Dr. Marquinhos. E assim nós vamos iniciar rogando a todos que unamos os nossos sentimentos de amor, de esperança, em torno do Evangelho de Jesus, que esses laços fluídicos possam nos unir em fraternidade e que todos nós juntos possamos fazer um movimento de amor pela humanidade, encarnada e desencarnada, a todo coração angustiado, triste, que possamos de nós expandir esse sentimento de alento. E assim nós vamos, com um sentimento de gratidão, nos elevarmos até o Pai em pensamento. Ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de todas as experiências vivenciadas e que nós possamos, Senhor, nos moldarmos às suas leis de amor, de justiça e de caridade. E a Jesus, o nosso sentimento de gratidão também. E assim, Senhor, nós elevamos a Ti a prece, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos do mal, que assim seja. E agora, eu chamo então o nosso querido Dr. Marquinhos, que fará a nossa palestra da noite de hoje. Uma boa noite a todos. É sempre uma oportunidade anual rever os amigos aqui de Jundiaí e homenagearmos o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ainda mais no dia de hoje, que é considerado o dia do voluntariado. Então, o Espiritismo é construído todo em cima do trabalho dos voluntários. Todos nós que militamos na área espírita somos voluntários, temos a nossa profissão, temos o nosso trabalho normal e fazemos o nosso trabalho espírita apenas envolvidos no desejo do bem, na vontade de desenvolver as nossas virtudes cristãs, sem que disso haja qualquer tipo de recompensa financeira. Se lembrarmos do nosso querido Mestre Jesus, seu trabalho também foi voluntário,
seus apóstolos, voluntários, nosso querido Paulo de Tarso, voluntário tapeceiro, vivia de suas tendas e tapetes e divulgou o cristianismo em todo o mundo, sendo chamado campeão do Evangelho por nosso querido Emmanuel, no livro Paulo Estevam. E além do mais, amanhã, dia 29 de agosto, é o dia do nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, na encarnação que ele teve aqui no Brasil, no dia 29 de agosto de 1831. Então, amanhã nós estaremos comemorando 190 anos do seu nascimento. Antes mesmo desse espírito nascer, ele é convidado pela falange, diretamente por ordem de Jesus, para trazer o espiritismo nas terras do Cruzeiro. Então, podemos considerar Dr. Bezerra de Menezes como pai do movimento brasileiro, espírita brasileiro, nosso Kardec brasileiro. E como veremos também, o líder da falange Caridade, tema que desenvolverei ao longo desse trabalho, no sentido de mostrar que o espiritismo brasileiro se destaca diferentemente da falange do Espírito da Verdade, no sentido de um trabalho científico, no sentido de um trabalho de pesquisa de fenômenos mediúnicos, para ser um espiritismo diferente, aqui no Brasil, voltado ao trabalho assistencial. Então, para isso, como um todo, nós iremos trabalhar as noções da vida do Dr. Bezerra em 3 momentos. No primeiro momento, o trabalho que todos vocês já conhecem das suas biografias. Dr. Bezerra talvez seja o espírita brasileiro que mais tem biografias. Eu contei até o momento entre 13 a 14 biografias diferentes, em diferentes épocas, que ressaltam o seu trabalho como um todo. A mais ampla das biografias e que pode nos dar uma visão bastante clara do nosso Dr. Bezerra é essa de Jorge Damas Martins, chamada Os Bezerras de Menezes e o Espiritismo. Depois eu vou explicar o porquê do título também para vocês. Então vamos iniciar pelas noções que nós temos desse querido apóstolo de Jesus, reencarnado no Brasil, com a missão de trazer o espiritismo brasileiro para a nossa pátria. Todos nós somos herdeiros do legado de Bezerra. Por isso é que eu digo, todos somos Bezerra de Menezes, em potencial, e herdeiros do seu trabalho, herdeiros do seu legado. Então, você que é espírita, mesmo que você não se sinta assim, ou não se imagine herdeiro de um trabalhador tão iluminado, você é herdeiro do legado do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Seu nascimento, está claro, dá bem para ver, 29 de agosto de 1831, no Ceará, de uma família de militares e de advogados. Chama a atenção dos seus irmãos o fato dele querer ser médico. Não existia nenhum médico na família, nenhum tio, nenhum parente que se identificasse com a medicina. Eu também, pessoalmente, eu não fiz minha apresentação, porque acho que a maioria já me conhece, mas meu nome é Marco Antônio Pereira dos Santos, eu sou médico, pediatra, homeopata, e também passei a mesma situação do Dr. Bezerra. Ninguém da minha família anterior a mim era médico ou mesmo imaginava fazer medicina.
Então, em uma família desse nível, a gente encontra algumas dificuldades, alguns problemas, principalmente em função do curso médico, que é um custo elevado. Então, o Dr. Bezerra sai do Ceará por volta dos seus 20 anos e vem para o Rio de Janeiro. Infelizmente, ao se deslocar para o Rio, o seu pai morre logo em seguida e seu irmão Manuel, que é o mais velho, quase 20 anos de diferença do Dr. Bezerra, assume então a responsabilidade de cuidar dos seus outros irmãos e de sua mãe. Dr. Bezerra, no Rio de Janeiro, se forma como médico no ano de 1856, no Rio de Janeiro, aos 25 anos. Então, jovem ainda, inicia o atendimento médico gratuito em várias áreas da periferia do Rio de Janeiro, daí iniciando a sua clientela entre as pessoas pobres, vem depois a receber o título de um médico dos pobres, que não cobrava nada de suas consultas e muitas das vezes ainda dava o dinheiro para que se comprasse o remédio que ele havia receitado. Então, nosso Dr. Bezerra de Menezes inicia sua carreira política, ele é vereador por 3 mandatos, sucessivos no Rio de Janeiro, já casado, como eu vou mostrar logo em seguida, é também deputado geral eleito pelo Rio de Janeiro, presidente da Câmara, o que equivale ao título de prefeito do Rio de Janeiro naquela época. Lembremos que toda a vida do Dr. Bezerra ele passa sob o Segundo Império. Dom Pedro II era ainda o nosso imperador e o trabalho todo da Câmara do Rio de Janeiro estava ligado diretamente a Dom Pedro II e seus ministros escolhidos por ele. Então, o Dr. Bezerra trabalha no Segundo Império durante toda a sua vida. Presidente da Câmara como se fosse o prefeito atual. Era abolicionista. Na época, nós estamos ainda em plena escravidão, que só vai ser libertada em 13 de maio de 1889, através da Lei Áurea, mas muitos espíritas, muitos trabalhadores eram francamente abolicionistas. Dr. Bezerra escreve um texto muito grande sobre a escravidão e a importância do Brasil ficar livre desta situação. É um jornalista que escreve por 10 anos no jornal mais lido do país, chamado O País, o jornal de Quintino Bocaiúva. Escreve 480 artigos durante mais de 10 anos de trabalho junto a esse jornal. É também escritor de várias obras enquanto vivo, e muitas delas nós não temos acesso hoje, a não ser a Loucura sob Novo Prisma, que foi reeditada sobre a Federação Espírita de São Paulo, e um dos casos que ele descreve nesse livro, Loucura sob Novo Prisma, é do próprio filho Antônio, envolvido num quadro obsessivo, que depois eu vou comentar com vocês. É presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 oportunidades, 1889 e 1891, e depois 1895 a 1900, quando vem a desencarnar no dia 11 de abril. Aqui nós temos um lado do Dr. Bezerra, que é o lado mais familiar, mais pessoal e também mais profissional de sua vida. O seu primeiro casamento se dá por volta de 1858, com a sua primeira esposa. Ele tinha 27 anos e ela 14, Dona Maria Cândida, e com ela ele tem 2 filhos. Nós vamos mostrar depois as fotografias e vamos explicar um pouquinho sobre esse primeiro casamento que durou 5 anos. Dona Maria Cândida vem a falecer com apenas 19 anos. Em algumas horas de evolução, provavelmente de um quadro infeccioso,
Lembremos que nessa época não havia nenhum antibiótico. Nós possamos ter ideia, a partir da Primeira e da Segunda Guerra, é que o desenvolvimento da penicilina e das outras medicações, as sulfas que eram usadas, datam de 1920, depois da gripe espanhola, que foi em 1918, onde morreu Eurípides Barçanufo. Então, até essa época, não existia nenhum tipo de remédio. Então, era muito comum morrer de febre tifoide, de tuberculose, de infecções intestinais, de pneumonias, porque não existia nenhum tipo de remédio. Então, Dona Maria Cândida, com apenas 19 anos e ter sido mãe de 2 filhos, Dr. Bezerra, vem a falecer em 1863. Nesse momento, ele sente uma dor profunda em si, nessa época católico ainda, não havia se convertido à doutrina espírita, sente uma dor profunda e é levado a ler a Bíblia, para que na Bíblia encontre uma conformação, um pensamento de sentimento melhor de Deus, e isso o conforta para que ele continue a sua vida. Logo em seguida, em 1865, 2 anos após, ele dá continuidade à sua vida afetiva, casando com a meia-irmã de sua primeira esposa, que é Cândida Augusta, que também tinha entre 14 e 15 anos, Dr. Bezerra já com mais de 30 anos, e segundo os últimos biógrafos, Dr. Bezerra teve 10 filhos com essa segunda esposa. Lembremos que na família de Eurípides, eles tinham 15 filhos contemporâneos a Dr. Bezerra. Lembremos que na família do Chico Xavier, eram 15 filhos, 9 do primeiro casamento e 6 do segundo casamento. Então, existia, naquela época, uma noção de termos muitos filhos, porque muitos, infelizmente, não sobreviveriam, teriam doenças graves e faleceriam. Então, o casamento, de certa forma, se resumia em produzir um grande número de filhos. E Dr. Bezerra, apesar de ser médico, de ser uma pessoa culta, inteligente, também tinha esse lado de paternidade. É o que nós iremos desenvolver hoje. O tema da palestra se chama Dr. Bezerra e a missão da paternidade, que nós iremos comentar logo em seguida. Então, do primeiro casamento, 2 filhos, do segundo, mais 10. Em 1875, Joaquim Carlos Travassos, seu grande amigo, vai até a França e pede autorização da Madame Kardec, porque Kardec já havia falecido em 31 de março de 1869. Então, Joaquim Carlos Travassos, que era membro do Grupo Confúcios, fundado em 1873, no Rio de Janeiro, vai até Paris e pede autorização de Madame Kardec de Lemaire para traduzir as obras de Kardec para português. E o faz do próprio bolso. Ele vai até Paris, recebe autorização por escrito, compra essas obras, volta para o Brasil, traduz do próprio punho, porque a maioria dos espíritas desta época sabiam falar muito bem o francês, dominavam o inglês, dominavam vários idiomas. Então, nosso Joaquim Carlos Travassos traduz o Livro dos Espíritos e, muito amigo do Dr. Bezerra, entrega uma edição do Livro dos Espíritos a ele. É a famosa Viagem de Bonde, que está escrita no Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do nosso querido Ramiro Gama, não é, que foi um dos primeiros grandes biógrafos, a partir de 1960, um dos primeiros grandes biógrafos do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Ele lê o Livro dos Espíritos na sua viagem de bonde, até moravam na Tijuca, mais ou menos 45 minutos a 1 hora de trajeto. Quando termina a leitura, ele olha e diz: eu sou espírita. Ora, quem é que se converte lendo um livro em 45 minutos? Obviamente,
Dr. Bezerra já era espírita antes de nascer. Dr. Bezerra já tinha conhecimentos espirituais de alto nível, só não havia encontrado ainda a doutrina espírita. Então é justo que consideremos que essa conversão nada mais é do que o encontro na Terra de uma filosofia divina que ele já conhecia como espírito iluminado que ele era. Assim como Paulo, Jesus faz todo o empenho em converter Paulo na estrada de Damasco, no dia 25 de janeiro de 36, onde havia ido de Jerusalém a Damasco para perseguir Ananias, que havia convertido a sua esposa Abigail em cristã. E nessa época ainda Saulo odiava os cristãos, havia perseguido Estevão, participado do seu apedrejamento, e agora procurava Ananias para também prendê-lo e trazer a Jerusalém. Quando Jesus aparece a ele na estrada de Damasco, ele diz: Senhor, Paulo, não recalcitre contra os aguilhões. Quer dizer, não lute contra as evidências, não lute contra as situações tão importantes que você foi preparado. E ao chegar aqui na terra, seu orgulho, sua casta judaica, de alguma forma atrapalharam a sua tarefa. É preciso, então, que você vá à rua direita e lá aguarde. Ananias dá o passe, cai em suas escamas, inicia o trabalho do nosso querido Paulo, por mais 31 anos até o ano 67, quando ele é decapitado em Roma, após ter escrito as suas 14 epístolas imortais deixadas para todos nós. Dr. Bezerra não precisou nada disso. Dr. Bezerra, em lendo o Livro dos Espíritos, trazido pelo seu amigo em 1875, se transforma no pai do movimento espírita brasileiro. Então é uma missão da paternidade. Não só a paternidade de 12 filhos, como nós vemos aqui, 2 do primeiro casamento e 10 do segundo, mas a paternidade do movimento espírita brasileiro. O nosso querido Dr. Bezerra, de 1875 a 1900, quando ele falece, nesses 25 anos, desenvolve atividades muito próximas da missão que lhe foi confiada. Então nós vemos, sem dúvida, que Dr. Bezerra era um espírito altamente preparado. Segundo o próprio Jorge Damas, foi o personagem Zaqueu, que é conhecido pela história da visita que Jesus faz a Jericó. Ele, chefe dos publicanos, por ser um pouco baixa a estatura, sobe num sicômoro, quase se fosse uma figueira, para ver Jesus. E Jesus, se dirigindo a ele, diz: Zaqueu, essa noite estarei na sua casa. Então ele desce, apronta um banquete e recebe Jesus e seus discípulos. A partir dali, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. A mensagem do Cristo penetrando no seu coração o converteu instantaneamente. A partir daí, ele doa uma boa parte dos seus bens, deixa seu trabalho de chefe publicano em Jericó e vai até Jerusalém seguir Jesus, que logo em seguida é crucificado. Aí Pedro e os apóstolos o convidam para substituir o lugar de Judas, que havia se enforcado, infelizmente, e para que continuasse o número de 12 apóstolos, Zaqueu é escolhido para ocupar essa vaga de apóstolo, então com o nome de Matias. E essa é uma história muito linda que nós podemos contar uma outra hora. Hoje nós iremos, em sequência, a conversão pública do nosso querido Dr. Bezerra, onde ele faz uma palestra em 16 de agosto de 1886, no Salão da Velha Guarda, para mais de 2.000 pessoas, onde ele se converte. Então ele sai da política completamente, abandona a política, deixa de ser prefeito
deputado, vereador, não concorre mais, e então, a partir dos 55 anos, se dedica diretamente ele é de 31, então em 86, 55 anos de idade, ele possuía nessa época, e a partir daí se dedica totalmente à doutrina espírita. Traduz o livro Obras Póstumas, ele também vai a Paris pedir diretamente da Madame Lemaire, que estava viva ainda, Madame Kardec, que estava viva ainda, e também Lemaire, a possibilidade de traduzir o livro Obras Póstumas. Então, Kardec, Bezerra, é o primeiro tradutor de obras póstumas no Brasil. Desenvolve o receituário mediúnico, porque até então, Dr. Bezerra não entendia patavina de homeopatia. Ele havia sido curado de uma gastrite crônica pelo médium João Gonçalves do Nascimento, sua esposa também de uma doença grave, em 1882, mas ele mesmo não havia feito curso nenhum de homeopatia. E a partir daí, recebe a ajuda espiritual dos amigos espirituais, estuda homeopatia, e os seus últimos 5 anos ele trabalha junto à farmácia Cordeiro, que é uma farmácia que foi fundada no Rio de Janeiro, exatamente em 1895. No andar superior da farmácia, ele tinha um consultório que atendia gratuitamente as pessoas. Centenas de pessoas procuravam o Dr. Bezerra, que não só aprendeu homeopatia, como psicografava muitas dessas receitas. Seu mentor espiritual nessa época, e também em épocas anteriores, era Santo Agostinho. Só para nós termos uma ideia, Santo Agostinho é o grande espírito ao lado de São Luís, trabalhadores da falange da verdade. Eu vou trazer uma mensagem de Santo Agostinho, do capítulo 14, item 9, que fala sobre os pais, sobre a paternidade. E então, depois de desenvolver o receituário homeopático nos últimos 5 anos de sua vida, Dr. Bezerra veio a falecer em 11 de abril de 1900. Próximo, por favor. Agora nós vamos falar um pouquinho rapidamente dos textos que todos vocês já conhecem. Falar sobre paternidade e paternidade como uma missão, isso outros oradores já falaram ao longo do tempo nas diversas casas espíritas. A paternidade e a maternidade dentro do espiritismo não é uma tarefa. São coisas comuns que fazemos no dia a dia, do nosso trabalho, do cuidado com o asseio pessoal, das nossas financeiros, nossos trabalhos financeiros, e o nosso próprio educação cultural. Isso são tarefas. Mas a maternidade e a paternidade não são tarefas, são missão. A missão é uma tarefa de alto valor espiritual. Então, é totalmente diferente uma tarefa e uma missão. O Espiritismo não considera a paternidade e a maternidade como tarefas, mas sim como missão. Questão 582 do Livro dos Espíritos, que vocês podem ler em suas casas. Pode-se considerar a paternidade como missão? Livro dos Espíritos, questão 582. Sim, sem dúvida, é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande que envolve o homem, que pensa em sua responsabilidade ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses os dirijam para o caminho do bem. Então, ser pai e ser mãe é uma missão maravilhosa que todos nós podemos exercer, desde que tenhamos Deus em nosso coração e oremos aos Espíritos do bem para que nos intuam nas decisões, nas dificuldades e nos problemas. Graças a Deus e a minha esposa aqui presente, nós tivemos 9 filhos na encarnação atual. 2 filhos biológicos e 7 filhos do coração. Então pudemos exercer a paternidade e a maternidade unidos ao Evangelho e ao Livro dos Espíritos, que nos ajudaram em todas as horas. Então, se você pensa em ser pai, em ser mãe, assuma essa tarefa.
É uma tarefa linda, maravilhosa, difícil, laboriosa, exigirá de você, muitas das vezes, o que você não tem e que terá que desenvolver. É por isso que essa missão é tão maravilhosa, porque ela nos desenvolve, nos amplia as nossas capacidades, as nossas virtudes. Existem momentos de alegria, mas existem momentos de tristeza e de ingratidão, sem dúvida nenhuma. Mas a recompensa é muito grande por todos os nossos esforços. Se perguntassem a todos os pais e todas as mães se eles gostariam de repetir a experiência, a grande maioria diria que sim. Poucos que foram infelizes, tiveram dificuldades graves, talvez dissessem que não. Mas isso não diminui a missão da paternidade e da maternidade, ainda mais dentro dos conceitos espíritas, que são muito ampliados no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, mensagem do nosso querido Santo Agostinho, que traz a todos nós a ideia de que, para nós, dentro da doutrina espírita, a paternidade e a maternidade sendo uma missão, nós teremos oportunidade de viver uma família corporal, constituída dos laços biológicos, e uma família espiritual, constituída de laços anteriores à vida atual, que trarão de volta espíritos que nós amamos ou que prejudicamos. Daí, então, se explicam as diferenças entre os filhos. Alguns são espíritos fáceis de viver. Nós não precisamos dizer nada. Eles nos entendem, eles nos amparam, eles são alegres, felizes. Outros já não. Outros já nos olham com desconfiança, com medo, com agressividade, com violência. São espíritos que, de alguma forma, temos laços do passado que precisam ser melhorados. Para isso que nós reencarnamos. Toda dificuldade é uma oportunidade evolutivo-educacional. Vou repetir. Toda oportunidade ou todo desafio que vivemos aqui na Terra é uma oportunidade evolutivo-educacional. Mesmo a dor, mesmo o sofrimento, mesmo a dificuldade financeira, mesmo a ingratidão, servem como instrumentos de nossa evolução espiritual. Diz-nos nosso querido Leon Denis, no capítulo 9 do livro Problema do Ser, Destino da Dor, o ser humano, quando encarna, pensa que vem à Terra para ser feliz. Na verdade, nem todos. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para buscar a nossa evolução espiritual. E nem sempre o que é bom para a minha evolução é bom para a minha felicidade. E nem sempre o que é bom para a minha felicidade é bom para a minha evolução espiritual. Então, Dr. Bezerra viveu momentos como pai de grande aflição. Nós vamos narrar esses fatos para vocês nesses últimos minutos que levam ao nosso trabalho, para que vocês entendam que mesmo os espíritos evoluídos, trabalhadores de Deus, de alto grau de evolução, não viveram momentos apenas de felicidade. Viveram momentos de grande tristeza, mas souberam suplantar esses obstáculos, souberam retirar desses momentos dolorosos mais forças ainda para o trabalho que deviam. Batuíra perde seu filho Joaquinzinho com 12 anos. Em 1883, nosso querido Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, espírita de São Paulo, da Rua Lava-Pés da Aclimação,
E durante o enterro do próprio filho, muito triste, ele vai ao quarto ao lado, quando seu filho lhe aparece completamente materializado na sua frente. O corpo estava numa sala, corpo físico, e o corpo materializado na outra. O filho olha a Antônio Gonçalves da Silva Tuíra e diz: pai, eu não morri, eu estou aqui com o senhor. Imaginemos essa situação. Qual de nós teria um coração que suportaria essa emoção? Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes também viveu momentos de grande sofrimento e de dor, semelhantes a esse que nós vamos narrar com vocês logo em seguida. Então, do primeiro casamento, nosso querido Dr. Bezerra tem 2 filhos. Nessa imagem, que é bastante conhecida, nos parece que é um casal, mas antigamente existia esse costume, aqueles mais antigos sabem que muitos meninos eram vestidos de vestido de menina, mas no fundo eram meninos. Então, nós temos aqui 2 filhos do primeiro casamento, Adolfo Júnior, o mais velho, que vem a falecer com 5 anos, em 1865, grande dor, Dr. Bezerra, e Antônio, o que vai estudar faculdade de medicina, e é descrito no livro Loucura sob Novo Prisma, onde ele morre aos 25 anos, vítima de uma grave obsessão. Estando no 2º ano da faculdade de medicina, Dr. Bezerra, já espírita, em 1887, perde então seu 2º filho do primeiro casamento. Os 2 do primeiro casamento faleceram durante a vida do Dr. Bezerra. Então nós pensamos que esses grandes luminares, muitas das vezes, são livres de sofrimento, são livres de sacrifício. Quem são livres somos nós, que somos tão fracos, tão pequeninos, tão insignificantes, que se tivermos uma grande dor, nós nos paralisaremos. Então, quem evita sofrimento é porque ainda é tão pequeno que não suportará o sofrimento. Esses grandes luminares do Espiritismo, pelo contrário, mostraram que a paternidade como missão, muitas das vezes tem que viver grandes momentos de dor e sofrimento como prova da sua fé e da sua confiança nos desígnios de Deus. Porque nossos filhos não são nossos filhos. Essa é a primeira grande noção que temos na doutrina espírita. Falar sobre paternidade é dizer que nossos filhos são filhos de Deus e a Ele pertencem, estão temporariamente sobre nossa orientação. E os desígnios de Deus podem nos separar a qualquer momento. A evolução espiritual de um pai, a evolução espiritual de uma mãe, não pode ser transferida para o filho. A evolução espiritual é algo individual e intransferível. Por mais que nós amemos nossos filhos, nossos netos e parentes, cada um tem que conquistar a sua própria evolução espiritual. Nós podemos ajudá-los, nós podemos ampará-los, nós podemos ser a eles um exemplo, a dedicação, mas cada um deles deve conquistar a sua evolução espiritual por si mesmo. Então, o nosso Antônio, que aqui está, segundo a lista de medicina, sofre uma obsessão grave e terrível, que nem Dr. Bezerra e os seus amigos espíritas da Federação conseguiram salvá-lo. A entidade obsessora disse a Dr. Bezerra: ao Senhor eu não posso fazer nada, porque o Senhor é extremamente bom, mas a Ele eu posso. Então vejamos que muitos de nós teremos que passar situações difíceis de mediunidade torturada, complicações de alcoolismo, de uso de drogas, de sexualidade pervertida com nossos filhos, como provas que devemos demonstrar a nossa fé. E Dr. Bezerra, em sua missão de paternidade junto à sua família, foi um exemplo enorme
para todos nós. No seu segundo casamento, Dr. Bezerra tem 10 filhos. Vejam que é uma quantidade considerável, não é verdade? E desses, ele teve várias mulheres, várias meninas, não é? Então, Maria Cândida, que vem a falecer em 1887, com 21 anos. Ernestina, que é a que dura mais tempo, até 1950. Carolina, que era das filhas, a filha que mais Dr. Bezerra se identificava. E quando ela desencarnou, é que veio a explicação do porquê Carolina, que havia nascido em 1870 e morrido em 92, com 22 anos por tuberculose, era tão ligada ao seu paizinho, porque ela já havia sido sua esposa no livro Nos Voragens do Pecado. Dr. Bezerra é um luterano protestante francês vivendo nos arredores de Paris, próximo ao 24 de agosto de 1572, que é a noite de São Bartolomeu, onde toda a sua família é trucidada pelo Luís de Narbonne, o capitão da fé. Então, nesta encarnação, Dr. Bezerra é Carlos Felipe. Primeiro, Charles, o mentor espiritual de Ivone durante toda a vida, é seu filho, Carlos Felipe II. E Ivone Pereira é sua filha também, Ruth Caroline. E Caroline, em nome da mãe, é a atual filha do Dr. Bezerra, Carolina, que vem, logo depois do seu desencarne, dar uma mensagem maravilhosa ao seu paizinho. É aquele espírito que Ramiro Gama escreve como Evangelina, ou Nhanhã. O apelido da Carolina era Iaiá. Todas as pessoas da família do Dr. Bezerra têm pequenos apelidos: Mariguinha, Dondoca, Iaiá, Sinhazinha, Otávio, que é esse nosso quarto filho, é aquele que aparece na palestra de Ramiro Gama, com quase 70 anos. Ramiro Gama vai numa cidade chamada Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, no Centro Espírita Joana d'Arc, fazer uma palestra. E fala sobre o Dr. Bezerra. E no final da palestra, levanta o Otávio, filho do Dr. Bezerra, ainda vivo, vai e cumprimenta Ramiro Gama, dizendo que ele havia falado muito bem do seu pai. E Ramiro Gama, aproveitando a oportunidade, pergunta a ele: o que você aprendeu com seu pai? Ele disse: eu aprendi com meu pai a glória de ser bom. Então, o Dr. Bezerra é um bom médico, bom, não é? Bom médico no sentido da medicina e bom no sentido da bondade. Que seja o estímulo para todos os médicos espíritas se espelharem em Dr. Bezerra de Menezes e serem bons médicos bons, não é? E aqui nós temos então, por último, a sua Cristiana, que era também um espírito muito ligado ao Dr. Bezerra de Menezes e que veio a falecer apenas com a idade de 9 anos. Então, durante o seu mandato de espírita na federação, ele perde quase 4 filhos em 2 anos e depois mais 2 filhos logo em seguida até falecer. Então nós vejamos que a missão da paternidade do Dr. Bezerra foi uma missão extremamente dolorosa. Perde a primeira esposa, perde os 2 filhos do primeiro casamento e mais 4 do segundo casamento. Só um espírito de grande força moral, de grande capacidade de suportar essas emoções, é que poderia viver uma prova tão difícil para nós. Somente aquele que tem imbuído da missão da paternidade tão fortemente. Em seguida, queremos ampliar um pouco o conceito de missão
de paternidade, como está escrito no livro dos Espíritos, que já li, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho, quando ele nos diz: acreditai que quando trazeis uma alma, capítulo 14, item 9. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis o corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Essa mensagem é eterna, meus irmãos. Por mais que a gente queira dar para os nossos filhos condições financeiras, uma boa escola, um computador, um celular, tênis de marca, roupas maravilhosas, jamais esqueçamos que isso é supérfluo. Supérfluo. O essencial é aproximar os nossos filhos de Deus. Essa é a nossa tarefa. E precisamos nos esforçar. E muitos dizem para mim: mas doutor, meu filho nem frequenta o Evangelho. Nós vamos fazer o Evangelho, ele sai. Os meus também. Imagine a minha decepção na minha própria casa, onde faço o Evangelho há mais de 40 anos, quando muitos dos meus filhos dizem que não acreditam em Deus, dizem que não querem fazer o Evangelho, não querem tomar passe, não acreditam em nada disso. Isso para nós que trabalhamos na doutrina desde que nascemos. Eu sou neto de espíritas, meus avós são espíritas, meus pais são espíritas, eu sou espírita, meus filhos é a 4ª geração de espíritas. Dizem não acreditar em Deus, dizem não acreditar na justiça divina. O que eu faço? Eu desisto ou eu continuo? Eu continuo. Eu continuo porque eu sei que eu estou com a razão. Eu continuo porque eu sei que eu sou filho de Deus e que a tarefa que Ele me deu, por mais difícil que seja, eu tenho que concluí-la. Se não nessa encarnação, nas próximas vidas que Deus há de me dar para aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão da paternidade e da maternidade. Não é apenas dar a eles um equilíbrio financeiro, não é apenas dar escolas de boas condições, estágios em países de primeiro mundo, mas dar a eles a noção de que eles são filhos de Deus e que em nossa consciência, como nos diz a questão 621, estão escritas as leis de Deus, que precisamos praticá-las, evidentemente. Algumas questões também são resolvidas no Consolador, questão 189, 188 e 110, onde ele diz que o lar é a base do sentimento e do caráter. Então, nossos filhos aprenderão sentimento e caráter conosco, com os seus pais, com nossos exemplos. Eles não aprenderão na escola, eles não aprenderão na universidade, eles não aprenderão na internet. Podem até aprender, mas não é a regra. A regra é que nesses locais a cabeça deles fica ainda mais conturbada, mais atrapalhada pelo excesso de informações contraditórias. E se não tiverem uma base, principalmente na primeira infância, onde eles são mais acessíveis aos conhecimentos espirituais, nossos filhos se afastarão de Deus. E nossa primeira tarefa como pai e mãe é aproximá-los de Deus, é explicar as leis de Deus, nosso Pai, é rezar o Pai Nosso com eles todas as noites de pequeninos, é levarmos na evangelização infantil para que eles tenham as primeiras sementes de amor e ensinem as parábolas de forma suave, infantil, e mesmo que depois, na adolescência e na vida adulta, eles neguem tudo isso, as sementes ali já estarão colocadas. E essas sementes, na hora da dor e sofrimento, serão necessárias para o equilíbrio psíquico e espiritual de nossos irmãos. Não tenham dúvida disso.
Tenham fé absoluta. A fé e a caridade são a mãe de todas as virtudes. Se nós tivermos fé, se nós ensinarmos os nossos filhos a caridade, desde o primeiro momento que eles puderem ir conosco, nas distribuições, no atendimento assistencial, no atendimento fitoterápico, no atendimento do passe, nos almoços na casa de domingo, nas distribuições que fazemos aos nossos irmãos de roupas, de cobertores, nas épocas do ano, onde a Casa Espírita se transforma num grande movimento de solidariedade. Se levarmos os nossos filhos desde pequeno nesses movimentos, ficarão lembranças profundas no seu inconsciente. E eles despertarão para as realidades espirituais no momento certo. Essa é a nossa tarefa. Essa é a missão da paternidade. Essa é a missão da espiritualidade. Próximo, por favor. Dr. Bezerra nos chama a atenção num conceito muito lindo, pelo qual nós terminaríamos o nosso trabalho, chamado família mais ampla. Do livro Bezerra, Chico e Você, a mensagem 44. Família mais ampla. Diz-nos então, Dr. Bezerra: tantas vezes na vida referimos aos problemas da família no mundo, filhos difíceis, pais problemas, parentes antagônicos, companheiros do lar que nos relegam ao abandono. Em consequência, muitas lutas aparecem, agressivas, contundentes. Somos, no recinto doméstico, chamados a praticar a paciência e a compreensão. Muitos de nós, detidos nessa oficina de burilamento, incapazes de ultrapassarmos a órbita da consanguinidade, construímos o amor nas leis que Deus nos destina. Entretanto, nós, os espíritas, devemos enxergar mais longe, reconhecer mais amplos deveres que nos prendem à experiência comunitária. Entender também que nos grupos que nos movimentamos temos uma família maior. Amar, auxiliar, apoiar, construir sempre o trabalho e a esperança. Termina dizendo: há famílias de ordem material e de ordem espiritual. Atendamos, pois, o nosso conceito de família mais ampla. Dr. Bezerra desencarna em 1900. Já são 121 anos que ele desencarnou. Ele trabalha hoje mais do que ele trabalhava quando encarnado. 25 anos ele se dedicou à doutrina espírita, ao movimento de união entre os científicos, os místicos, os kardecistas, os rustenguistas, que ele uniu todos na Federação Espírita. Isso em 25 anos de trabalho. E hoje, 121 anos do seu desencarne, ele trabalha ainda muito mais. Vejamos nesses aqui conhecidos como o Dr. Bezerra, após o seu desencarne, exerceu o trabalho de mentor espiritual de todos esses trabalhadores. Por isso que eu digo, Dr. Bezerra é o líder da Falange Caridade. Se a Falange Verdade, dirigida por Jesus, iniciou o espiritismo na França, através dos fenômenos mediúnicos e dos fenômenos psíquicos, no Brasil, o movimento espírita brasileiro é fundado na caridade. Então, o Dr. Bezerra é o líder da grande falange da caridade, sob a égide de Jesus, é óbvio, mas ele é o grande Kardec brasileiro e continua há mais de 120 anos trabalhando para a Falange Caridade. Recebeu, aos 50 anos do seu desencarne, o convite de Maria para que ascendesse a esferas superiores. E o que ele disse? Não, muito obrigado. Estou satisfeito por aqui e tenho muito trabalho por fazer ainda. Então vejamos que os espíritos do bem não desistem de nós. Somos nós que desistimos deles.
Eles não desistem de nós, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, dos nossos desenganos, da nossa má vontade. Ah, hoje está chovendo, eu não vou no centro. Ah, hoje vai passar a novela, não vi, o que eu vou fazer lá? E esse livro aqui, nossa, esse livro é muito grande, 200 páginas, 300 páginas, eu vou ler. Ah, não vou ler, não. Faça aquela prece para nós que estamos no céu, acabou. E já acho que fiz a minha tarefa. Não, os espíritos do bem querem de nós esforço cada vez maior, aproveitarmos a oportunidade de sermos trabalhadores da última hora, como todos esses irmãos que aqui estão representados, da falange de caridade do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Iniciamos por Eurípides Barçanufo. Eurípides se converte em 1904. Seu senhor Mariano, seu tio, recebe uma mensagem de Bezerra para que o senhor Mariano leve Eurípides, que na época não era espírita, para o Centro Fé e Amor em Sacramento. Eu estive lá em Sacramento, nesse centro, fundado em 1900, para vocês terem uma ideia, no mesmo ano que o Dr. Bezerra falece. E é nesse centro que o Dr. Bezerra de Menezes dá mensagens para que o senhor Mariano converta, ajude a conversão de Eurípides. Eurípides, chegando nesse centro, na sua primeira reunião, houve comunicações maravilhosas de médiuns completamente analfabetos. E ele pede, então, que se realmente a doutrina espírita for verdadeira, que se comunique para ele João Evangelista. Qual é a sua surpresa? Que passado alguns minutos, a comunicação de João Evangelista se faz através de um dos médiuns presentes. Ele havia sido, nosso querido Eurípides, Policarpo de Esmirna, segundo o livro Inácio de Antioquia, um dos discípulos de João Evangelista. Por isso que ele pede para que João o esclareça. E a partir desse esclarecimento, dessa comunicação de João, Eurípides desenvolve sua mediunidade curadora e receituário mediúnico homeopático sob a direção de Dr. Bezerra de Menezes. Temos aqui nossa querida Maria Modesto Cravo, que curada por Eurípides Barçanufo, no último ano de sua vida, 1917, desenvolve uma mediunidade maravilhosa e recebe Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, trabalhando no Sanatório Espírita de Uberaba, junto com o Dr. Inácio, até o fim de sua vida, se dedicando quando morre de câncer aos 63 anos. Temos aqui ao lado nossa querida Ivone Pereira. Nossa Ivone Pereira, desde os 9, 10 anos de idade, via os espíritos. Sua alegria era passear no cemitério e conversar com os espíritos que lá estavam, que só ela via. Aos 12 anos de idade, aparece o Dr. Bezerra para ela, e a partir daí ele é o seu paizinho verdadeiro, e não Manuel Joaquim Pereira, que havia sido seu pai biológico nessa encarnação, que ela gostava dele, mas se identificava profundamente com Charles, que havia sido seu irmão em várias encarnações, e seu pai, como Ramiro Montalbán, a última encarnação como Leila, onde ela se suicida em Portugal. E a partir daí, então, o Dr. Bezerra guia toda a mediunidade de Ivone Pereira nos seus 14 livros maravilhosos, um dos livros mais maravilhosos da doutrina espírita, que ela desenvolve e escreve a partir dos seus 20, 21 anos. Mas a literatura era tão avançada que precisou aguardar quase 30 anos para iniciar a ser publicada a partir de 1965, e Dr. Bezerra é autor de vários livros através de nossa querida Ivone Pereira. Temos aqui Ramiro Gama, que também desenvolve mediunidade receitista homeopática sobre a orientação espiritual de Dr. Bezerra. Alziro Zarum, que na LBV também várias vezes, assim como o pai Vaneto, seu sucessor, recebem mediunicamente o Dr. Bezerra em inúmeras mensagens. Aura Celeste, nossa Adelaide Câmara, que recebia desde o desencargo do Dr. Bezerra, Joaquim Murtinho Nobre, médico, homeopata, espírita, ministro da Finança, da Saúde, que desencarnado trabalhava junto com o Dr. Bezerra em dezenas e centenas de receitas homeopáticas.
No livro Ave Cristo, nós temos a revelação que nosso querido Dr. Bezerra viveu na encarnação como irmão Corvino, onde é assassinado no navio, e depois, na sequência, Célia, e tudo isso segue a sequência do Ave Cristo, envolvendo, Tassiano, vivendo na sequência. Aqui nós temos a gravura de Zaqueu subindo sobre a árvore. Aqui nós temos o nosso querido Chico, que desde 1921, nos primeiros momentos de sua mediunidade, onde vê sua mãe quando pequeno, e depois aos 17 anos, o trabalho de Dona Carmen Perácio e seu Horácio Penácio, desenvolve sua mediunidade, e o Dr. Bezerra já o assiste desde 1921. Então, dentro desse aspecto, em 31, quando publica Parnaso Além Túmulo, Dr. Bezerra já está ao seu lado, trabalhando mediunicamente com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o grande expoente da Falange da Caridade. Nosso Divaldo Franco, em 1945, ao dar o passe em Nilson, com 18 anos de idade, recebe uma intuição para prescrever uma pomada de homeopatia que mal ele sabia o nome, mal ele sabia a indicação. Quem estava por trás de Divaldo, aos 18 anos, na prescrição dessa pomada homeopática para curar a ferida da perna do pai de Nilson, seu grande trabalhador e amigo até o fim da vida, Dr. Bezerra de Menezes. Então nós vemos em várias casas, e por último, 2 exemplos que eu participei pessoalmente. Seu Espartaco Guilardi, médium do Grupo Espírita Batuíra, trabalhador conosco por mais de 30 anos, se comunicou várias vezes com Bezerra de Menezes e trouxe para nós mensagens maravilhosas. A Casa Espírita Batuíra, na Caiubi, nas Perdizes, em São Paulo, capital, é fundada por uma carta de Bezerra indicando Batuíra como mentor da casa sobre a psicografia de Chico Xavier. Então, Chico recebe uma carta de Bezerra indicando o mentor espiritual da casa, seu Espartaco, como Batuíra. E Marlene Nobre se reunia na casa do seu Espartaco nos anos de 1968, na Rua Rosa e Silva, na Barra Funda, ali em São Paulo. E na casa do seu Espartaco, o Dr. Bezerra se manifestou várias vezes para a fundação da Associação Médico Espírita de São Paulo, com o Dr. Arilex, com o Dr. Eurico Branco Ribeiro, Dr. Luiz Monteiro de Barros, Dr. Ferreira, tantos e tantos médicos que eu tive a oportunidade de fazer trabalhos espíritas junto com eles. Por mais de 20 anos, fizemos palestras juntos, eu, Dr. Ferreira, eu, Dr. Arilex, eu com vários amigos espíritas, Dr. Madeira. Pertenci à Associação Médico Espírita de São Paulo por muitos anos. Estive com a doutora Marlene no Congresso Espírita em 1995 em Brasília, 1998 em Portugal. Então, são momentos maravilhosos da vivência da Falange da Caridade, que não só pertence à nossa pátria, como se espalha por vários momentos no mundo. Minha sobrinha trabalha na Austrália como assistente social e pertence à Federação Espírita Australiana, fundada há 2 anos atrás, onde tive a oportunidade de ir e falar a várias casas espíritas já na Austrália. Então nós vemos que além da Inglaterra, Estados Unidos, o movimento espírita se expande em todo o mundo e sem dúvida Dr. Bezerra está atrás deste movimento, como grande pai do movimento brasileiro espírita, pai que sofreu as dificuldades de perder seus filhos, pai do movimento espírita brasileiro e o grande líder da Falange, Felicidade e Caridade principalmente, que é o seu lema de todas as horas. Meus irmãos, muito obrigado. Passado já quase 50, 55 minutos, eu agradeço a oportunidade que me foi dada e espero ter falado desse personagem tão maravilhoso nos seus 190 anos do seu nascimento. Muito obrigado.
Agradecemos a todos que nos acompanharam, a equipe espiritual que esteve conosco. A imagem do Dr. Bezerra de Menezes foi bem forte, tocou o nosso coração. Acredito que todos que nos acompanharam, os encarnados e os desencarnados, estão tocados no coração. Então, nosso agradecimento profundo, sincero, a esse Espírito que tanto nos ampara, a esse Espírito que tanto nos auxilia através de uma equipe enorme que se expande, a caridade que nos envolve. Então, para encerrar esse trabalho com profunda gratidão, vamos fazer uma prece em homenagem ao aniversário do nosso querido patrono e vamos direcionar o nosso pensamento a Jesus, esse mestre que tanto nos ampara, e a Deus, e a Bezerra de Menezes, que tanto tem nos amparado. Obrigado, Bezerra, por todo o amparo, por todos esses espíritos que aqui estão, e como o palestrante inspirado nos disse, que nunca desistem de nós. Obrigado, Bezerra, toca o nosso coração, ajuda-nos, amigo, a caminharmos com simplicidade em nossa vida e a colocarmos a doutrina espírita no nosso comportamento, na nossa conduta, que a sua imagem possa nos tocar e que possamos nos aproximar cada vez mais do Evangelho do Cristo e da vivência da doutrina espírita em nossa conduta. Obrigado, espíritos amigos, ao dirigente espiritual dessa casa, o nosso agradecimento, a todos os espíritos protetores, muito obrigado, que assim seja. Obrigado a todos, uma ótima noite, que Jesus nos ampare, que Deus nos envolva, que assim seja.